Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao curso de Física 1 com o tema Energia Cinética e Trabalho. Hoje nós vamos dar continuação, né, na segunda parte, só para nós nos localizarmos. Esse é o capítulo 7 do livro Fundamentos da Física, do Halliday, com revisão Halliday, Resnick e Walker, e nós estamos trabalhando com a 9ª edição. Então, os temas abordados aqui na nossa disciplina, nós já vimos esses 3 primeiros tópicos: energia cinética, trabalho, energia cinética. Esse trabalho da força gravitacional, a gente deu uma passada na aula passada, mas nós vamos retomar deste ponto. Então, pois bem, trabalho da força gravitacional. Aqui eu estou pegando uma figura do livro, onde ele dá o exemplo de um tomate sendo arremessado para cima. Então, ele inicia com uma velocidade v0 e, na medida que ele vai subindo, ele naturalmente vai perdendo, essa velocidade vai diminuindo, e ele pega um ponto aqui onde a velocidade é v. Nós sabemos que a altura máxima que vai chegar a esse objeto é quando essa velocidade chegar a 0, exatamente quando ele para retornar, né? Tudo que sobe desce. Então, mas ele pega somente um trecho desse movimento, no qual ele começa com v0 e tem uma velocidade v, que ainda é maior do que 0. Então, portanto, ele não atingiu a altura máxima. E nesse trajeto, ele percorreu essa distância aqui, d, esse vetor distância d. Portanto, para nós calcularmos o trabalho dessa força gravitacional, né, outro detalhe aqui também, né, vamos dar uma lida aqui para a gente localizar direitinho. Por causa da força gravitacional Fg, que é essa que está mostrada, ela é constante ao longo de toda a trajetória, porque nas proximidades da Terra, né, essa altura é praticamente insignificante, né, de um arremesso. Então, praticamente não varia a força gravitacional desse ponto inicial para esse ponto final, né? Então, por isso ele fala força gravitacional Fg, a velocidade de um tomate de massa m arremessado para cima diminui de v0, né, velocidade inicial, para v, durante um deslocamento d. Um medidor de energia cinética indica a variação resultante da energia cinética do tomate. Então, nós temos aqui imediatamente essa mão, né, que joga, ou qualquer dispositivo que arremesse esse tomate para o alto. Aqui nós estamos registrando imediatamente depois que essa força parou de agir. Então, portanto, só age a força gravitacional. Então, nesse instante inicial, ele está com a energia cinética máxima, né? Está com esse copo cheio de energia cinética. Na medida que ele vai subindo, ele vai perdendo velocidade, portanto, ele vai diminuindo a energia cinética. Então, nosso objetivo aqui é exatamente calcular o trabalho da força gravitacional nessa situação. Então, ele está aqui no primeiro caso, que é subindo, o objeto é arremessado para cima, portanto, o trabalho dessa força gravitacional, como nós vimos na aula passada, vai ser o produto escalar entre a força da gravidade e o vetor de deslocamento d. Isso aqui nós conhecemos como o módulo da força vezes o módulo da distância, cosseno do ângulo entre esses dois vetores, força e deslocamento. Então, veja só, nós temos aqui, se eu transpor esse vetor, eles estão com um ângulo de 180 graus.
Então, nós podemos escrever que o trabalho da força gravitacional vai ser o módulo da força gravitacional, a distância cosseno de 180. Vai ser um módulo da força gravitacional, distância. Isso aqui, o cosseno de 180 é menos 1, então vai ficar um negativo. E como essa força gravitacional, nós vimos nos capítulos anteriores, que é igual a força-peso, nós podemos escrever essa força como massa vezes a gravidade. Tá? Substituindo aqui, nós temos que o trabalho da força gravitacional vai ser menos mg vezes a distância. Isso aqui quando o objeto é arremessado para cima. Caso ele fosse largado desse ponto aqui, como nós vimos na aula passada, agora o deslocamento ele vai estar apontado para baixo e a força gravitacional continua sendo apontada para baixo. Então eles estão fazendo 0 graus entre si. Então o que vai mudar na nossa condição aqui? O trabalho em queda, né, arremessando para baixo, já que ele tem uma velocidade aqui que não é zero. Então, quando ele está sendo arremessado para baixo, esse tomate, né, o trabalho da força gravitacional vai ser exatamente a mesma coisa. Igual a FG de cosseno de φ. A única coisa que vai mudar é esse cosseno de φ aqui, nesse caso, vai ser 0 graus. Então, portanto, nós não precisamos desenvolver tudo, nós vamos chegar à conclusão que o trabalho vai ser em módulo idêntico ao trabalho realizado pela força gravitacional quando ele está subindo. Então, em módulo ele é igual, ele muda somente o sinal. Então, o que nós podemos interpretar? Nesse caso aqui, a força gravitacional está tirando energia do objeto para ele e diminuindo a velocidade até chegar ao zero e voltar. No momento que ele começa a cair de volta, ele vai ganhando energia, então essa força começa a fazer trabalho positivo, começa a injetar energia no sistema para ele restaurar a velocidade inicial que ele tinha aqui. Tá? Então é isso que nós temos nesse caso. Mas, por exemplo, nós estamos, ao invés da gente arremessar, nesse caso aqui, o que acontece? A força que está sendo realizada aqui, ela parou de ser representada, então ele continua subindo pela inércia, né? A terceira lei de Newton. Então ele vai por inércia, ele continua, mas a força não está agindo. Agora nós estamos vendo um caso, por exemplo, eu tenho um vaso no chão e eu quero levantá-lo a uma determinada altura D. Então, essa força, existe uma força aplicada que está agindo ao longo de toda a trajetória. Então, quando eu vou calcular o trabalho envolvido nessa questão aqui, eu tenho o trabalho da força aplicada e tenho o trabalho da força gravitacional. O meu trabalho total vai ser o trabalho da força resultante entre essas duas forças, vezes a distância. Então, não importando se ele está descendo, né, deslocando para baixo ou está para cima. De maneira geral, eu tenho isso aqui. Mas essa força resultante, como é que eu calculo essa força resultante? É o somatório vetorial entre a força A, aqui não está escrito como força A, mas o livro trata como força A, que é a força aplicada, mais a força
gravitacional. Então, nós podemos ver aqui pela figura que elas são opostas, né? Então, na verdade, você vai fazer uma soma de um vetor com sinal positivo e um vetor com sinal negativo. Mas, de maneira geral, nós podemos escrever aqui, né? Então, lembre-se que é uma soma vetorial. Então, se eu substituir esse valor aqui, eu sei que o trabalho total realizado pelo meu sistema vai ser a força realizada por A mais a força realizada pela gravidade, né? A força aplicada mais a força da gravidade, que é a resultante, produto escalar com o deslocamento D. Então, o trabalho total, multiplicando usando essa propriedade dos vetores, FA vezes D, mas vou colocar entre parênteses aqui para facilitar a visualização, e eu tenho um F, força gravitacional, vezes D. Veja bem, o que é isso aqui? É o trabalho da força aplicada. E o que é isso aqui? É o trabalho da força gravitacional. Então, o trabalho total nesse meu sistema vai ser o trabalho da força A mais o trabalho da força gravitacional. Olha, mas eu ainda posso pegar uma outra forma, escrever isso aqui de uma outra forma, usando o teorema da energia cinética trabalho, né? Variação da energia cinética, que é energia cinética final, menos energia cinética inicial, é igual ao trabalho total do meu sistema. Mas como meu trabalho é isso aqui, eu posso escrever energia cinética final menos energia cinética inicial como o trabalho da força A mais o trabalho da força G. Então, se eu conheço o trabalho dessa força aplicada e da força G, eu consigo determinar qual é a variação da energia cinética. Mas num caso especial, por exemplo, voltando àquele vaso no chão que eu vou levantar a uma altura D, ele começa com velocidade 0, né, que ele está no chão parado, eu aplico uma força, levanto ele e coloco numa determinada altura, também com velocidade 0. Então, essa variação da energia cinética no meu sistema vai ser 0. Então, eu posso escrever trabalho da força A igual ao negativo da força da gravidade. O que isso aqui nos dá de interessante? Veja só, geralmente é difícil a gente quantificar qual o trabalho a força que nós temos que aplicar, né, ou o trabalho que essa força aplicada vai realizar no sistema. Porque nós precisamos medi-la, né? Nem sempre ela é constante, tal. Isso aqui nos facilita muito a vida, porque basta calcular o trabalho da força gravitacional, que é o trabalho da força aplicada para fazer esse movimento de sair o vaso do chão e colocar numa determinada altura, vai ser o negativo desse trabalho. Então, e o da gravidade é fácil da gente descobrir. Então, ele vem facilitar muito a nossa vida nesse sentido, tá? E assim, o teorema é uma aplicação importante da teorema da energia cinética e trabalho, né? Então, basicamente, né, o trabalho realizado pela gravidade é esse. Nós vamos ter o trabalho tanto positivo como negativo, dependendo se o objeto está em ascensão ou
caindo, né, subindo ou descendo. Você veja que o trabalho total para subir e descer da força gravitacional tem que ser zero, né, porque ele acaba voltando para o mesmo ponto. Então a gente tem que ficar atento a isso. Quem vai determinar é o ângulo formado entre eles. E nós temos aqui também esse caso, se é uma força aplicada o tempo todo para tirar um objeto de uma altura 1 e elevá-lo a uma outra altura ou descê-lo, basta a gente conhecer o trabalho da força gravitacional, nós já vimos anteriormente, que o trabalho da força aplicada vai ser um negativo dessa outra força. Agora vamos para uma força elástica, né? O trabalho de uma força elástica. Então, como vocês bem sabem, né, nós temos aqui um sistema massa-mola, e nesse ponto aqui a mola está totalmente relaxada, portanto não aparece nenhuma força. Essa mola não faz nenhuma força sobre o sistema. Esse sistema massa-mola é particularmente interessante porque o elemento inercial, que é a massa, é separado do elemento elástico. Então nós conseguimos visualizar o comportamento deles separadamente, né? Em outros sistemas, como uma corda, esses sistemas são acoplados, a gente não consegue diferenciar. Mas nesse aqui eles estão separados, ele é bem interessante. Então, se a mola está relaxada, não existe nenhuma força, a força é zero, e a nossa posição, conforme o nosso eixo de referência aqui, do bloco também é zero, né? Então, para eu iniciar esse movimento, eu tenho que puxar essa massa aqui a uma distância d. Puxei até um ponto aqui, que é a minha posição inicial, onde vai partir o movimento. O que acontece? Esse elemento aqui, que é a força elástica, ela não é mais constante como no sistema gravitacional, ela é dada pela lei de Hooke. Então, a força S, ela é dada por um sistema que é uma constante, é um negativo de uma constante, e essa constante nos dá as características de rigidez da mola. Se a mola é uma mola mais dura, uma mola mais macia, e essa força vai ser tão maior quanto maior a distância que eu vou estar puxando aqui. Então, nesse caso aqui, eu estou distendendo a mola. A mesma coisa acontece aqui se eu comprimir a mola. Então, veja, eu estou puxando o D para um sentido, a força aparece no outro. Aqui é a mesma coisa, eu empurro o bloco para um sentido, a força elástica tende a empurrar pelo outro, é uma força restituidora, né? Ela tenta colocar o bloco na posição original dele. Então, se ele passa um pouquinho para cá, ela empurra para o outro lado sempre. Por isso, esse sinal negativo aqui. Tá? Ficou parecendo igualdade, mas esse sinal negativo é exatamente devido a essa força restituidora, ou a gente pode ver que é uma força do contra, né? Quando você tenta levar para um lado, ela aponta para o outro, sempre para o lado oposto. Então, pois bem, nesse caso aqui, eu não consigo mais calcular o trabalho aplicando, né, diretamente Fs vezes o deslocamento D, porque isso aqui não é mais uma constante. Então, eu já não posso usar essa estratégia. Qual é a estratégia que nós vamos usar? Nós vamos dividir esse movimento aqui, por exemplo, em pequenos segmentos idênticos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar um pouquinho, calculo o trabalho, mais puxo um pouquinho, mais o trabalho desse segmento, mais o trabalho desse segmento, vou somando todos até completar toda a distância D. Então, o meu trabalho da minha força, eu posso escrever
com o somatório da minha força elástica, quando eu puxo uma quantidade X na posição J, né? Primeira, segunda, que esse J está me dando a ordem, né? Então, eu estou, com esse J eu defino o primeiro puxão até aqui, depois o até aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto e assim por diante. E todos esses aqui eu estou puxando ΔX. Essa é uma forma interessante da gente pensar o problema, ele pode ser feito assim, mas nós temos ferramentas matemáticas mais robustas. Então, quando eu faço esse intervalo ΔX suficientemente pequeno, eu uso a chamada integração. Então, basta eu integrar de uma posição inicial, de um x inicial até um x final, menos minha força S vezes esse pequeno segmento dx. Lembrando que eu estou tratando esse problema unidirecionalmente, tá? Como eu conheço essa função aqui, então basta eu aplicá-la aqui na minha integral. Então, o trabalho vai ser de xi a xe de menos kx dx. Então, o trabalho, isso aqui é uma constante, então vai ficar menos k sobre 2, x ao quadrado, de xi a xf. Então, meu trabalho aqui, dessa força elástica, vai ser menos... Opa, vou escrever melhor aqui. Passar uma borracha. Então, veja só, quando eu substitui o kxf, vai ficar menos kxf menos o xi. Então, quando eu escrevo isso aqui, eu posso escrever assim, ó, menos kxi ao quadrado menos kxf ao quadrado. Então, pela presença do sinal negativo, né, geralmente é o final menos inicial, isso aqui inverte, fica inicial menos o final. Portanto, nós temos uma forma de calcular a energia aqui do trabalho realizado pela força elástica. Note que a forma da energia potencial, meio de kx ao quadrado. Energia potencial elástica é muito parecido com a energia cinética. mv ao quadrado, energia cinética. Então, veja que o tempo todo essa energia elástica está sendo transformada em energia cinética. Se é uma condição sem atrito, né, sem aquecimento de mola, sem resistência do ar, ou seja, sem forças dissipativas, nós temos essas energias intercambiando uma na outra, né? Então, a gente vê a parte inercial, que tem a massa, né? Observando a fórmula aqui, tem uma característica da mola, que é a característica elástica, que eu tenho a característica inercial, que é a massa. Eu tenho
um aspecto que me dá a deformação da mola, o quanto ela é estirada ou comprimida, isso aqui me dá uma característica cinética do movimento, a velocidade que ele tem, né? Então, observe que quando o objeto está aqui, a energia cinética aqui é zero. Quando ele passa por esse ponto, ele passa com a maior velocidade possível, energia máxima, e quando ele chega nesse ponto aqui, né, todo o sistema, ele volta para a energia cinética mínima. Então ele faz algo em termos de energia que é assim. É uma parábola, né, já que é uma equação do segundo grau. Já com elástico, ele está com o máximo acontece aqui, o máximo estiramento. Aqui ele está relaxado, é zero. Então ele faz exatamente o contrário dessa curva, né, em termos de energia. É isso aqui, só que com a boca virada ao contrário, né? Então isso aí é o que a gente tem de uma força elástica. Então nós podemos aqui, para ver como funciona, nós vamos pegar o exemplo do livro, é o exemplo dado na página 156 da nona edição, que trata exatamente isso, né? O que ele está falando para a gente? Na figura 710, que é essa que está aqui embaixo, depois de deslizar sobre uma superfície horizontal sem atrito, com velocidade v igual a 50 metros por segundo, então nós já temos aqui uma velocidade de 50 metros não, né? 0,5 metros. Calma lá, né? É 0,5. Então ele está vindo aqui com uma velocidade constante de 0,5. Cuidado com o nosso sistema de referência aqui, né? Se você coloca positivo, essa velocidade naturalmente vai ser negativa. Mas se a gente colocar nossa orientação positiva como sendo para lá, ou seja, de direita para a esquerda, então não tem problema algum. Ele tem uma massa de 0,40 kg, colide com uma mola. Então ele vem com essa velocidade constante, como não tem atrito, ele não vai perder, não existe força dissipativa, ele não vai perder energia. Em termos práticos, ele não vai diminuir a velocidade. Então ele vai manter essa velocidade. Então, imediatamente antes dele atingir, ele estará com essa velocidade v aqui, tá? Antes dele atingir a mola. Colide com a mola que tem uma constante de 750 newtons por metro. E começa a comprimi-la. No instante em que o pote para momentaneamente por causa da força exercida pela mola, claro, né? O bloco vai apertando aqui, chega um ponto que tem que parar, porque a mola está fazendo aquela força no sentido oposto. Então, ele quer saber, né, o quanto essa mola foi comprimida pela distância d, quanto que esse bloco vai percorrer até parar. Então, pois bem, né, nós temos aqui que nós podemos usar variação da energia cinética, vai ser igual ao trabalho feito pela força elástica, né? Então, qual que é o trabalho realizado pela força elástica? Nós vimos aqui, né? É o meio de K, posição inicial, ao quadrado, menos meio de K, x final, ao quadrado. Então, veja só.
o deslocamento inicial aqui, né? No início do movimento, o nosso bloco ainda não comprimiu nada, então nossa distância aqui, a mola está totalmente relaxada, então isso aqui é zero. Então nós só vamos ter esse WS, trabalho da força elástica, vai ser menos meio K, e nessa posição aqui, quanto que a mola vai ser comprimida quando o bloco estiver nessa posição? Exatamente D. D ao quadrado. Então, nós já temos o trabalho, vamos ver como é que é a variação da energia cinética. Energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, veja só, no início do movimento, ele está com toda a velocidade, então, energia cinética inicial está no seu valor máximo. Na medida que ele começa a comprimir a mola, ele vai perdendo velocidade, vai diminuindo até chegar a zero. Então, a final vai ser zero. Então, eu tenho, na verdade, menos meio mv ao quadrado. Então, isso aqui me dá a variação da energia cinética. Tá? Pois bem, basta eu juntar essas duas partes aqui, né? Então, daqui eu tiro que menos meio mv ao quadrado tem que ser igual a menos meio kv ao quadrado. Porque eu estou colocando matematicamente o que nós vimos nesse tópico anterior, ou seja, a energia cinética se convertendo em energia elástica numa superfície sem atrito. Então, aqui fica uma álgebra fácil. Corta esse com esse. E, no final, a distância que eu quero achar vai ser a velocidade multiplicado massa sobre a constante. Presta atenção na hora de montar se está tudo na mesma grandeza. Isso aqui vai dar 1,2 vezes 10 a menos 2 metros, ou 1,2 centímetros, que essa mola será comprimida. Opa, isso, voltou, né? Não, pessoal, reiniciou aqui. Eu peço desculpas, eu vou... Às vezes isso acontece. Aí eu parei de compartilhar a tela e vou voltar lá para compartilhar novamente. Pronto. Da outra vez aconteceu essa mesma coisa, eu acabei não gravando, né, lembrando de compartilhar novamente, aí eu falei o resto da aula toda sem a transparência. Mas agora eu estou mais esperto com isso, né? Então pronto, nós temos aqui uma distância que será comprimida de 1,2 centímetros. Então, seguindo, ele voltou aqui, desculpa. Então, nesse caso anterior, nós calculamos por uma força... Onde que foi? Isso aqui, ó. Nós usamos essa integral para calcular esse trabalho total realizado por uma força variável, que é a força elástica. Ela varia linearmente, mas vamos pegar uma força
genérica, que não necessariamente seja linear. Então, a gente usa a mesma estratégia, a gente divide em pequenos trechos, né, de tamanho ΔX. Mas veja só, quanto menor for esse meu retângulo aqui, mais preciso eu vou ter, a minha aproximação vai ser melhor. Então, o que eu tenho que fazer, né? Diminuir isso aqui de forma que esse ΔX tenda para zero. Quando eu tenho isso aqui, quando esse limite eu tornar esse ΔX, ou seja, essa distânciazinha aqui em x suficientemente pequeno, eu posso escrever isso aqui em termos de integral. Então, um trabalho realizado por uma força qualquer variável de uma posição inicial envolve deslocamento de uma posição inicial até uma posição final, é dado pela função dessa força, ou seja, como ela varia no espaço dx, tá? É o que a gente aplicou ali quando calculou a força elástica. Então, essa função aqui pode ser qualquer uma. De repente, a força que eu estou aplicando varia com 1 mais o quadrado da distância, tá? Então, pode ser uma força desse tipo aqui. Você substitui essa função, integra e resolve a questão. Nós vamos ter a oportunidade de fazer bastante exercício sobre isso aí para ficar craque, né? Para ver essas aplicações. Outra forma, até agora a gente tem aplicado na forma unidimensional, mas se, por exemplo, eu tenho um objeto aqui nessa posição do espaço e eu quero deslocá-lo uma distância r, sob a aplicação de uma força ou de várias forças, então nós sabemos que o movimento pode ser tratado unidirecionalmente. Então eu posso decompor tanto esse vetor de deslocamento nas suas componentes x, y e z, escrito através dos vetores unitários, que nós vimos nos primeiros capítulos, e a mesma coisa procede com a força. Então, a força, eu posso escrever uma força, essa força F qualquer, através de suas componentes. Fx na direção y, mais Fy na direção j, mais Fz na direção do vetor unitário k. A mesma coisa eu posso fazer com esse segmento R, né? Eu posso decompô-lo nas suas... Esse vetor resultante aqui, eu posso decompô-lo como uma componente Rx na direção y, mais uma componente Ry na direção j, mais uma componente Rz na direção k. Muito bem, mas se eu usar aquela estratégia, ao invés de eu pegar a distância total e for deslocando em pequenos segmentos dr, ou seja, para eu trabalhar com uma força variável que seja, eu posso trabalhar isso aqui como segmentos infinitesimais dr, o que não perde
Aí eu posso escrever dessa forma aqui, ó. DRY, direção J, mais DRZ, na direção K. Então, tanto faz se eu pego um R, né, que é um deslocamento grande, né, se é linear ou coisa desse tipo, ou eu posso dividir isso aqui em pequenos deslocamentos infinitesimais, né, para ganhar generalidade, porque aqui eu trabalho com uma força média, né, dentro dessa trajetória, aqui eu posso trabalhar com forças, vamos dizer assim, uma força instantânea nesse deslocamento dr. Então, fazendo o produto de escalar da força vezes esse comprimento infinitesimal, eu vou ter f de x na direção y, mais f de y na direção j, mais f de z na direção k, produto escalar com esse meu drx, e mais dryj, mais o drz na direção k. Lembrando que esse k aqui não é constante da mola, né? Agora já é o vetor unitário k, que dá a direção do eixo z, segundo a nossa representação aqui. Então, como a gente lembra lá do produto escalar, nós vamos pegar o I com o J, por exemplo, eles estão a 90 graus, então, com uma definição é aquele cosseno do ângulo entre os vetores, entre esses vetores unitários aqui, o que eu vou ter? I e J estão a 90 graus, então ele vai ser zero. Então, a gente sabe que esse produto aqui vai ser I com I, eles estão no mesmo sentido, J com J e Z com Z. Portanto, nosso produto dr vai ser uma força Fx drx mais uma força Fy dry, o nosso então, Fy dry e mais Fz drz, tá bom? Uma Fz drz. Então, isso aqui é um trabalho nesse deslocamento infinitesimal, né? Um deslocamento dr, eu e as suas respectivas componentes. Aqui é um produto escalar, por isso que aqui virou um escalar, sumiu o vetor, né? Então, eu posso chamar isso aqui de dw. Então, para eu saber o trabalho total, basta eu fazer a integração, né, desses pequenos elementos. Integrar de uma posição R inicial até um R final, somar esses pequenos elementos dw. O que são esses pequenos elementos dw? Separando de uma posição x a x final, fdr,
aliás, fx dx, né? Opa, borracha. Igual, né? Pequeno elemento fx dx, ou então só em x, né? Ou a componente r de x, que é esse caso aqui. Então, estou somando todas as contribuições que ele teve no eixo x aqui, né? Esse produto dessa força com deslocamento, mais integral y inicial, y final, da força em direção y, e quanto deslocou em y, mais z inicial, z final, fz, bz. Então, 3 dimensões eu posso trabalhar dessa forma, tá? Então, assim, se a gente passou muito rápido agora, você perdeu em algum ponto, revise isso aqui, essa construção, faça no papel, não só observando, tente ver como eu cheguei daqui até aqui. Eu acho que está bem óbvio, e na medida que nós formos fazendo o exercício, isso aí vai sedimentando, tá? E como ficaria o teorema trabalho-energia quando a gente de uma força variável? Será que funciona também? Então, nós vimos aqui, né, por uma força variável, que o trabalho é integral de uma posição xf. Eu estou fazendo aqui para uma dimensão, né, só para x, mas ela não perde generalidade para as outras, é só para a gente ficar economizando tempo. Então, é uma força de x, né, força variável, dx. Só que segundo a lei de Newton, eu posso escrever isso aqui como xf, força é igual a ma, dx. Então, eu preciso trabalhar um pouquinho melhor essas variáveis aqui. Então, esse ma dx, observe que tanto a aceleração depende tanto do tempo como do espaço, né? Mas nós sabemos que a aceleração é a derivada da velocidade, dv, dt, dx. Mas a gente pode melhorar isso aqui, porque ela não é dependente só do tempo. Então, nós temos que aplicar a regra da cadeia. Então, esse dv dt, nós podemos escrever como dv dx dx dt, né? Dx dt. Aplicando a regra da cadeia, que isso aqui dá o dv, a derivada em relação a x, né? Já que existe a equação horária aqui da aceleração. E dx dt é simplesmente a velocidade. Então, vamos voltar com isso aqui. Nós temos que ma dx, que é esse miolo que está aqui, integrando, a gente pode escrever como m dv dx v dx. Esse dx some aqui e fica mv dv.
Então, o trabalho, nós podemos escrever a integral substituindo todo esse miolo por essa nova forma que nós colocamos aqui, por mv dv. Então, veja, teve uma mudança de variável, né, de x para v. Então, quando na posição inicial, eu vou ter uma velocidade inicial. Na posição final, eu vou ter uma velocidade final. Posso escrever dessa forma. Quando eu integro isso aqui, eu tenho o trabalho como meio de mv final ao quadrado menos meio de mv inicial ao quadrado. Muito bem. O que é isso? Energia cinética final menos energia cinética inicial. Trabalho é igual a variação da energia cinética. Exatamente o teorema do trabalho e energia cinética que nós queríamos ver aqui. E veja bem que essa forma da energia, ela nasceu aqui dessa construção matemática, então não é um caso aleatório, e que foi verificada na prática. Então, finalmente, para a gente encerrar o nosso assunto, nós vamos ver potência. Então, nós vimos que um sistema pode ter determinada energia, mas como ela vai se dispersar no tempo é a potência. Então, você pode tem sistemas que você consegue dissipar muita energia num curto espaço de tempo, então é um sistema de alta potência. Então, essa mesma quantidade de energia, o trabalho colocado aqui, no intervalo de tempo maior, tem menor potência, dissipa uma menor quantidade de energia por unidade de tempo. A unidade de potência é dada em um sistema internacional joules por segundo, e em homenagem ao Watt, né, um dos construtores, né, ele trabalhava numa universidade em Glasgow, na Escócia. Ele viu uma máquina térmica e, a partir daquele modelo, daquela máquina térmica, ele construiu as máquinas a vapor mais eficientes, que movimentaram na Revolução Industrial na Inglaterra. Então, essa unidade é em homenagem ao nome desse cientista, por isso ela recebe o W. Então, o cavalo vapor também é muito comum, né? O HP. E nós temos todas essas unidades de conversão, né? Pés por libras por segundo, também é um sistema bem inglês. Então, é importante a gente ter esses sistemas de conversão. Quando a gente trabalha com energia elétrica, por exemplo, você olha a sua conta, você vai ver em quilowatt-hora. Então, essa unidade aqui está multiplicada por uma hora, tem 3.600 segundos. Então, no sistema internacional, o quilo, né, 10 a terceira watts vezes hora, é uma unidade, 3,6 megajoules, equivale a 1 kWh. Tá? São sistemas bem comuns. Mas isso aqui eu estou trabalhando com uma potência média. Um sistema que dispensa uma determinada energia no tempo, né? Então é como se eu pegasse a potência média, é como se eu pegasse uma média da potência que foi dispensada nesse intervalo. Mas muitas vezes eu quero saber da potência instantânea. Então, potência instantânea, né?
Eu estou pegando uma pequena fração dessa potência dispensada no intervalo dt. Então, como um trabalho, nós vimos lá que podemos escrever F de cosseno de φ, quando eu estou quando eu estou tratando de um trabalho infinitesimal, eu tenho uma força, eu tenho um intervalo colocando em uma dimensão dx cosseno de φ. Então, substituindo isso aqui em cima, nós vamos ter uma dx cosseno de φ dt. Ó, veja só, isso aqui é velocidade. Me empolgou. Esse termo aqui é exatamente a velocidade. F, módulo de F, é um vetor, módulo da velocidade, que também é um vetor, cosseno de φ. Então, essa potência eu posso escrever como o produto escalar entre força e velocidade. E assim nós encerramos esse capítulo 7. O que é importante, o que nós devemos saber até aí. Então, você tem que treinar, calcular o trabalho da força gravitacional nos dois casos, né? Um objeto sendo arremessado para baixo ou sendo largado, ou sendo arremessado para cima. Calcular o trabalho da força elástica. Então, o trabalho da força elástica, nós temos que saber como calcular, mas geralmente vai estar envolvida alguma transformação de energia, como exemplo que nós vimos, um bloco na velocidade v, quanto vai comprimir da mola. Então, olhe com carinho esse tipo de exemplo. Tem outros, né, que nós vamos ver para frente, vão ficando cada vez mais complexos. Um plano inclinado, por exemplo. Um objeto desce de um plano inclinado e entra em contato com a mola nesse plano inclinado. Quanto que ele vai conseguir comprimir essa mola, né? São questões assim desse tipo. Outra coisa que a gente precisa saber até aqui é como calcular o trabalho de uma força variável e aplicar o teorema trabalho-energia cinética para uma força variável. Então, nós vamos ter essa missão aqui com os exercícios para reforçar essa parte. E aplicar o cálculo de potência. Né? Isso aí é uma coisa que vocês vão usar sempre. Então, pessoal, é isso. Nós encerramos nossa aula por aqui. Vou me despedindo de vocês. Até a próxima. Tchau.